A sua mãe, ela tem uma frase muito boa, né, Thiago? Que na casa de vocês não pode entrar desafinados. Que é algo bem legal, assim, quando você falou Caralho, que como é que você você sabe isso? gostaria... Ah, pesquisas. Seu Ah, estudioso, pesquisou. e quando você se propôs, assim, a querer estudar o canto, a virar um músico, como é que foi, Uhum. assim, ter a tua mãe como influência? O que que você conseguiu pegar dela, apesar de ser um registro tão diferente do seu? Olha, cara, eu, eu cresci na música, né, já de feto. Meu pai é batera, né, Sim, e minha mãe é cantora. Eles conheceram, ele tocava com a Elis Regina, Roberto Carlos e tal, e minha mãe foi fazer uma turnê, precisava fazer uma turnê, acho que na África, alguma coisa assim, e precisava, o batera não ia poder ir, e eles conheceram, levou ele chama Jovito, né, meu pai, e eles conheceram lá, e eu sou fruto do clássico caso do batera que comeu a vocal, que é bem, né, quem sabemos o quanto isso é clássico na música. E, e assim, eu não tenho, eu não sei como é a vida. Sabe, por isso você falou que tinha uma história com o confessório? Não, não é nessa área, né? Olha, cara, eu tenho várias histórias de confessório, mas não, nessa área não tenho. É, tá bom. Pelo menos não sei, não que eu saiba. Bom, então assim, quase a idade da minha mãe, né, vai saber, né, como falou, será que... Ela nunca me falou nada. Bom, então assim, eu cresci nesse meio, né? Minha mãe é cantora de MPB, ela lançou Caetano Veloso, grande ganhadora de vários festivais da Record, TV Tupi, daquela época lá dos anos 60 e tal. E, e assim, uh, quando eu era pequeno, assim, eu não queria ser cantor, porque, sinceramente, era uma coisa que eu via minha mãe, a minha mãe, ela, uh, ao contrário do que muita gente acredita, ela não era uma dessas cantoras ricas, dessa, por exemplo, essa galera que fez milhões mesmo, né? Dessa galera que eu falei, Elis, Caetano, Roberto Carlos. Minha mãe cantava muito na noite, cantou muito na noite pelo mundo, né? Morou em Nova York, em Roma, na Argentina, no Rio, São Paulo, e ela cantava, fazia muitos clubes, boates, cruzeiros, e, e e ela cantava todos os dias. Ela tinha trabalho todos os dias. Então, assim, eu nunca vi minha mãe falando que estava sem voz, que ela não ia. Hoje ela não ia porque ela estava gripada, ou ela não ia cantar porque ela não podia gravar porque ela estava rouca. Tipo, isso e era uma luta diária porque assim, ou ela cantava, ou eu não comia, ou eu não estudava, então, sabe, ou eu não tinha brinquedo. É, 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 ela me criou no gogó mesmo, assim, na raça. Então, de eu nem entendi a vida, mas eu já entendia que música era difícil. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi na vida, assim. Antes de aprender a não enfiar o dedo na tomada, eu já sacava que música era difícil, cantar era difícil. Tem, imagina, minha mãe é uma loira dos olhos verdes, canta pra caralho, peituda, bonitona, gostosa, assim, tipo, ela, não era só o cantar, era uma mulher sozinha, sem marido, na noite, todos os dias. Então, tipo, você imagina o tipo de assédio que ela sofria, ainda mais naquela época, nos 80 e tal, né? E, então, assim, eu cresci primeiro entendendo que a música era muito difícil, ser cantora era muito difícil, e ser cantora, principalmente, era muito difícil. Então, logo cedo, eu queria muito ajudar, porque eu via minha mãe se matando, né? Então, eu queria ajudar de alguma forma. Então, ela me levava. E ela, assim, a gente tinha uma babá, que é a Graça, quem está assistindo aí, talvez tenha já visto em algumas das minhas redes, ou já veio aqui no Sul, já foi na minha casa, ou já foi em algum lugar. A Graça era uma moça, ainda, tá viva, com metade do rosto deformado. Minha mãe pegou ela para criar e ela cuidava de mim. Metade do rosto dela é deformado e ela é preta. E no Brasil, com metade do rosto deformado e preta, muitas vezes ela não podia levar para cuidar de mim porque não deixavam ela entrar nas casas. Então, assim, não só tinha minha mãe, como tinha o outro lado do racismo, do preconceito com pessoas com problemas, né, físicos. Então, assim, de pequeno eu entendi rapidamente que eu precisava ajudar. Então, eu logo cedo eu era o Merch Boy, que só Merch Guy, né?
Isso é um termo de hoje em dia, mas eu era o menininho das flores, né, entre aspas, com 7, 6 anos. Enquanto minha mãe cantava, eu levava o merchandise dela de mesa em mesa, é, oferecendo flores com a assinatura dela, fitinha dela, CD, disco, às vezes uma Sharp dela, alguma coisa que ela estava usando, que ela usou. A gente tentava vender de tudo para a gente poder, às vezes, cumprir aquela semana que faltou alguma coisa, às vezes faltou dinheiro para o supermercado. Então, esse dinheiro do merchandise, desde pequeno, eu entendi muito antes do cantar que era muito importante business ser feito direito dentro da música. Isso para mim foi o primeiro aprendizado. E me deu também a visão de vendas dentro da música. Então, por exemplo, uma besteira, mas que tem tudo a ver, assim, né? Hoje em dia eu penso isso e falo, nossa, cara, isso é muito louco, né? Como você pega isso depois e transforma no metal, né? Você leva isso pro metal. Mas, por exemplo, a minha mãe, sei lá, a gente tinha um momento que a gente combinava que eu ia vender coisas. Então, quando ela ia cantar uma música romântica, ela fazia um bloco só de românticos, e era a nossa dica, já que geralmente nas músicas românticas os casais começavam a se pegar, aí o cara vai fazer um chaveco na mulher, ou algum charme e tal, e era o momento que eu chegava com uma flor, com uma fitinha, com uma echarpe, com alguma coisa, falando assim, cara, tipo, pô, não quer agradar sua mulher e comprar um material da cantora que vocês que estão te entretendo tão bem, né, em tão alto nível. Então, assim, aí nesse momento que a gente vendia super bem, quando ela cantava músicas de agitar, a galera levantava para dançar, eu não ia vender. Então, assim, de pequeno eu entendi, antes de cantar, que cantar, ser músico, ser musicista, ser cantora, é um negócio muito difícil e você precisa de um agente, você precisa de um manager, você precisa de alguém para vender seus produtos, você precisa de um secretário. E eu fazia tudo isso de muito pequeno. Um dia, agora sim, finalmente, John e Moita, respondendo a sua pergunta, finalmente, um dia, do nada, eu não sei também porque, antes de chegar nisso, eu sempre tive muito interesse mais em desenhar, em artes, eu pintava, e eu tinha uma boa veia para isso, eu fiz Pan-Americana de Arte, e tive bolsa na Pan-Americana de Arte, o meu book anual ficava exposto, eu era tipo uma estrelinha lá do lugar, porque ia bem pra caramba. Então, assim, de pequeno, todo mundo achava que, meu negócio não era música, eu nunca me interessei. Um dia, eu assisti o filme La Bamba, que mudou para sempre a minha vida, e eu achei aquela música demais, e minha mãe cantava essa música nos shows, né? E um dia a gente assistiu o filme junto, ela pediu para eu subir no palco, que eu tava cantando no carro e tal, e eu cantei essa música com ela no palco, e cantei igual uma criança, todo desafinado e tal, e foda-se todo mundo, e fiquei brincando e tal, assim, e chegou ela fez, né, cantou comigo, obviamente, deu o show, né? O show tem que continuar sempre, né? Então, mas chegou na hora do carro de ir embora para casa, ela falou para mim, olha, você nunca mais peça para subir num palco se você não tiver preparado ou você souber o que você vai fazer e você cante afinado. Aí eu falei, que mané afinado. E ela me deu um tapão na boca, cara, que eu tenho uma cicatriz até hoje desse tapa. Então, assim, é muito interessante isso, porque todos os dias que eu olho no meu espelho e vejo essa cicatriz, desde aquela época de, sei lá quantos anos eu tinha, 9, 10, eu fiquei marcado para sempre que cantar é muito sério. E afinação é muito sério. Se você não é afinado, você não é cantor. Foda-se. Se você entretém as pessoas legal, se você faz um showman, você é um entertainer. Agora, cantor é afinado. The end. Foi isso que eu aprendi naquele dia. Então, e a partir dali, a minha vida mudou, porque, infelizmente, para ela e para mim, eu fui mordido pelo bichinho da música, e eu nunca mais saí do palco. A partir de então, eu arrumei uma banda e bom, depois eu continuo a história porque é longa, mas se for o caso.
mas assim, foi ali que realmente a coisa aconteceu. E ainda dentro da sua pergunta, a minha mãe, a casa dela sempre foi muito festa, assim. Ia lá, Tim Maia, Caetano, Gil, Fagner. O Fagner era demais. Cara, Elimar Santos, Elis Regina, todo mundo, assim, eu acordava todo dia antes do colégio, da escola. Eu acordava às 6 para a escola, mas 5h30, 5 horas, eu já estava acordando, porque na sala estava sempre uma bagunça cheia de músico. E eu ia lá curtir, e me arrumava para ir pra escola, sempre pensando, puta, queria ficar mais, né? E tipo, então assim, viu, pessoal em casa, estudar o caralho, música, entendeu? Que isso? Mas não, então, tipo, mas me chamava a atenção porque todos eram muito, muito bons, né? Todos eram talentosíssimos. Então, eu sempre fiquei no meio dessa galera e também acabei ficando mal acostumado com pessoas de talento. E eu trago isso pro metal. Todo mundo que eu produzo, quem já trabalhou comigo sabe que eu na chibatada mesmo, eu não tenho pena. Não importa se você tá vindo aqui, mas é que eu sou amador, eu quero brincar. Para mim, música não tem brincadeira em nenhum momento. Se você quer entrar para fazer música de verdade, você vai sofrer, meu. O metal dói. Não sei o resto das outras músicas que eu não trabalho tanto, mas o metal e o rock, músicas de alto nível, que o rock você tem que ter inteligência musical, muito sentimento e intuição. Intuição é algo que você não se aprende, você só consegue, ou você vem com um canalizado muito fortemente, ou por intermédio da meditação, ou da observação, você vai evoluindo. Mas o que importa é que você tem que estudar muito. Isso eu aprendi desde cedo. Então, essas 3 etapas, eu diria assim, que a minha mãe foi fundamental. Ela é tudo para mim até hoje. Assim, quem já viu Woman in Chains, infelizmente a galera não tem. Ela acabou parando cedo, mas assim você percebe no vozeirão dela que ela é diferenciada, assim. E ela é contralto, né? No meu caso, eu sou soprano e tal. Soprano, eu sou tenor. E então, assim, a gente sempre quando canta acaba fazendo o contrário, como foi o caso lá. Então, assim, eu não seria nada sem ela, principalmente nessa área que eu estou, né? Então ela é tudo, cara, tudo. Ela é meu sol.